Glória a Deus. Deus seja louvado. Quero convidar os irmãos a abrir em João capítulo 4. E eu quero falar de um encontro extraordinário. Um encontro extraordinário. Certa vez estava lendo a biografia de um grande evangelista do século XIX. O nome mesmo dele é muito difícil, mas o sobrenome já é conhecido, é um tal de Moody. Ele pregou a multidões na Inglaterra, em inglês, impactos evangelísticos, alguém que mudou a história de muita gente por meio do evangelho, fundou um seminário sem nunca ter frequentado, alguém realmente especial. Mas conta na biografia dele que bem novo ele vai para a cidade, saiu da casa no campo dos pais, e ele foi trabalhar com o tio. Ele era engraxate, uma criança, trabalhava como engraxate, e vivia aí a sua vida. O tio ia a uma igreja, ele não era muito envolvido com isso, mas alguém impactou a vida de uma criança, e que no livro, o nome dessa pessoa é o professor da EBD. É alguém que ninguém conhece. Moody, nas suas cruzadas evangelísticas, teve muitas conversões. Mas alguém preocupado com uma criança que não frequentava a escola bíblica dominical. E diz que esse professor, ele foi até a sapataria e ele começou a engraxar o tênis, porque ele não tinha sapato. Ele não era para engraxar sapato, não era um professor, alguém que era dessa condição, mas ele falou assim: eu vou lá só para conversar com essa criança. Ele intencionalmente, diz o livro, começou a frequentar a sapataria só para ter contato com Moody. Conseguiu trazê-lo ali para a escola bíblica, e aqui eu quero abrir um parênteses aos pais, eu estou substituindo o professor de 11 anos, já falei aqui para orar por os seus filhos que estão comigo, mas tem criança que chega 10 para as 11, a aula começa às 9h30, eu tenho dó dessa criança, porque ela já perdeu tudo, Então, fica aqui um convite, faça um esforço, vale a pena. Eu sei que tem que acordar, a aula começa às 9h30 da madrugada, mas faça um esforço, vai valer a pena. É muito importante escola bíblica dominical, não só para o seu filho, para você também. Tenho 30 anos de crente, então se aposenta. A gente tem sempre o que aprender, Eu acho que vale aí o parênteses. E esse professor da escola bíblica, que eu não sei o nome dele, eu fui atrás, parece que ninguém sabe o nome dele, estou achando que é um anjo. Porque você não acha quem foi esse camarada que se importou com uma criança numa sapataria, e essa criança se tornou um dos maiores evangelistas, se não me engano agora, ou século XVIII ou século XIX, Moody. Fundou um seminário que tem até hoje nos Estados Unidos. Tem o seminário Moody, apesar dele ser inglês, alguém que impactou a vida de muita gente. Começou com um pequeno encontro. Muitas vezes as nossas vidas são corridas, o nosso cotidiano, a gente não tem tempo de testemunhar da nossa fé, a gente não tem tempo de impactar a vida das pessoas. Mas aqui em João capítulo 4, tem a história de Jesus que se encontrou com uma samaritana. E mudou a vida dessa samaritana. E aqui nós temos princípios de como no nosso cotidiano, parece que o cotidiano da vida de Jesus, do Mestre, era impactar as pessoas. E eu gosto muito de João, porque João é o camarada dos contrastes.
Luz, trevas, filhos da luz, filhos das trevas, você vê opostos. E você olha no capítulo 3, tem Nicodemos. Aí vem o grande versículo que todo mundo conhece, 3,16. Ninguém lembra de Nicodemos, mas lembra que Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo, 3,16. Logo depois, no capítulo 4, ele fala de salvação entre Nicodemos e a samaritana. Parece que João, intencionalmente, ele está querendo falar, olha, de um lado, eu tenho um mestre da lei, um religioso. Teve um encontro com Jesus à noite. Do outro, ao meio-dia, em um poço, uma mulher samaritana também teve um encontro com Jesus. O resultado de Nicodemos, nenhum. Diz a tradição cristã que ele foi um convertido, mas quando a gente olha para os evangelhos, não tem como ter certeza disso. Pelo menos para João, o impacto não foi muito forte. Quando a gente olha a samaritana, ela conhece o Messias, ela sai do poço e ela vai falar do Messias para a cidade inteira. Muitos voltam para conhecer Jesus, pedem para Jesus ficar por 2 ou 3 dias. E muitos reconhecem a Jesus como Messias aguardado. E vamos ver um pouco desse conto. Quero começar aqui no versículo 27, capítulo 4, verso 27. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Se eu quero causar impacto na vida das pessoas, a primeira coisa que eu tenho que fazer é não me preocupar com o status. Jesus conversa com alguém que era marginalizada. E essas semanas eu tive que reestudar um pouco disso, entregar uma monografia para o módulo do mestrado, e eu olhei para o encontro de Jesus com os marginalizados da sociedade. E se tem alguém que identifica um marginalizado da sociedade judaica, era a mulher samaritana. Ela era samaritana, ela era judia sem pedigree. Eu brinco que ela não tinha pedigree, ela era a mistura de judeu com assírio lá de séculos antes, quando o reino do norte é dividido. Então os judeus não gostavam dos samaritanos, porque falavam assim, vocês não são puros. Então ela era marginalizada por uma questão étnica, por uma questão racial. Além de ser samaritana, ela era mulher. Por uma questão de gênero, um homem publicamente não ficava batendo papo com uma mulher. Isso é evidenciado nesse versículo. Quando os discípulos voltam da cidade de comprar suprimento, eles olham assim, ih rapaz, olha o que o mestre está fazendo. Está conversando com uma mulher samaritana. Jesus esperou o momento certo, os discípulos foram comprar as coisas, quem sabe Jesus já sabia quem viria naquele poço, e já sabia quem era aquela mulher. Quantas vezes nos preocupamos com condição social, com recursos? Eu preciso perder tudo isso de vista. Né? Ah, mas olha, fulano, ciclano, tanto de tatuagem que ele tem. Não é? Ah, mas olha como ele se veste. Às vezes você estava conversando com o irmão, e falando de grupo pequeno, ele falou que ele se interessava, mas tinha medo de abrir a casa dele, porque não sabia quem queria no grupo na casa dele, né? Eu falei assim, meu irmão, estuda um pouco mais grupo pequeno, porque eu acho que você ainda não entendeu a coisa. Não é? Eu não tenho que ficar escolhendo quem Deus vai colocar no meu caminho. Não é? Se eu estou no trem, estou no transporte público, eu estou no meu carro, eu tenho as pessoas no meu trabalho. Quantas vezes nós passamos por pessoas todo dia no nosso trabalho que nós nem sabemos o nome? Nós não nos importamos. Eu estou preocupado com o meu chefe, mas é a pessoa que todo dia limpa a minha mesa. E se você é que nem eu, que é péssimo para nome, isso vai ser um desafio. Eu às vezes esqueço até o meu nome, de tão distraído que eu sou.
né? Eu já falei, vou perguntar o seu nome hoje mais umas 35 vezes nesse mês. E eu vou esquecer, mas eu estou tentando lembrar. Não é? Por quê? São pessoas que estão no nosso dia a dia, que precisam de Cristo. Jesus, ele teve intencionalidade. Ele não se importou que aquela mulher era estigmatizada pela sociedade. Ele não se importou quem ela era. Ele se aproxima com empatia. Com empatia. O Evangelho transforma as vidas independente da sua condição. Jesus transforma pessoas que muitas vezes não valorizamos. Não valorizamos. A nossa sociedade hoje existem pessoas marginalizadas, que muitas vezes nos olham como adversários, como até inimigos. São essas pessoas que nós precisamos abraçar e demonstrar o amor de Cristo. Não importa o que a mídia diz, não importa o que as pessoas pensam. Já li em certo lugar que um abraço vale mais do que todas as palavras. Né? Jesus, ele tem um encontro com ela, com empatia. Vamos olhar versículos 25 e 26. Disse a mulher, versículo 7. 4, verso 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar água. Quando eu vou me aproximar de alguém que não conhece a Jesus, eu primeiro preciso partir do que ela conhece. A mulher veio buscar água. O que Jesus falou para ela? Eu sou a água da vida. Quem beber da minha fonte jamais terá sede. Quando Paulo chega em Atenas, e ele vê naquela cidade um templo a um Deus desconhecido, ele já começa. Olha, até agora vocês adoraram um Deus desconhecido, mas eu vou apresentar que Deus é esse. É o Criador dos céus e da terra. Atos capítulo 17. Ele parte daquilo que as pessoas conhecem, daquilo que as pessoas precisam. Jesus tinha intencionalidade. Jesus não pediu água por acaso. Aquela mulher, ela é estranha. Como você, sendo um judeu, me pede água? E aí ele responde, olha, se você soubesse quem eu sou, você estaria me pedindo água, porque quem beber da minha água, água viva, jamais terá sede. Depois, mais à frente, no meio da conversa, ele revela que ela tinha 5 maridos, o que ela estava com ela não era dela. E aqui muitas vezes a gente olha ela como uma prostituta, mas uma forma que podemos também vê-la é não como uma prostituta, mas como alguém rejeitada. Porque ela pode ser que ela sofreu 5 divórcios. Ali dava divórcio por qualquer motivo. E quem sabe o último não completou e ela estava com alguém por sobrevivência. É uma outra forma de ver também essa história. Ela poderia tanto ser sim uma prostituta, estar com alguém que não era casada, como também podia ser alguém extremamente rejeitada por 5 casamentos falidos. E parece que Jesus é meio do mal se for isso, né? Porque ele pega e já fala, olha, é isso. Jesus vai com ela com empatia, mas ele vai com a verdade. Parece que a gente vive hoje no meio cristão 2 extremos. Ou eu tenho que passar a mão em tudo, ou eu já tenho que chegar com os 2 pés no peito e a pessoa morre, né? Não, eu preciso ter empatia, mas ir com empatia e com a verdade. E é a verdade que transforma. E nessa conversa a mulher fala assim, tu és profeta. E Jesus diz, olha, vai chegar um tempo em que não vai ter templo para adorar em Jerusalém, a gente vai adorar em todo lugar. E ela lembra, olha, ouvimos falar de um Messias. Jesus parte do que ela conhecia. Quando ela toca no Messias, ele fala para ela algo que ele não falou para Nicodemos.
ele fala o seguinte: eu sou o Messias. Eu sou o Messias aguardado. Ele parte daquilo que ela precisava, que era água. Ele parte daquilo que ela conhecia, que era o conhecimento do Messias. Parece que esses encontros que impactavam vidas fazia parte do cotidiano de Jesus. Muitas vezes, a nossa experiência fala muito mais do que a nossa teologia. Compartilhar o Evangelho não é uma exposição intelectual ou teológica. Ah, não, mas eu não conheço da Bíblia ainda, não dá para eu falar de Jesus. Ah, não, mas eu ainda não terminei a minha classe, não dá para eu falar de Jesus. Fala de como impactou a tua vida e a tua história. A tua experiência vai falar muito mais do que o teu conhecimento. Parta daquilo que é conhecido para apresentar verdades eternas. É curioso como em qualquer cultura existem pontes com o Evangelho, que nós podemos utilizá-las. É necessário intencionalidade, estratégia, confiança. Eu preciso ter a intenção de falar de Jesus. Eu preciso ter estratégia. Ah, eu quero alcançar alguém no meu trabalho, eu vou pensar como eu vou alcançar. Aquele cartão-alvo, continua com ele, continua orando. Ah, mas ele nunca viria para uma igreja, ok. Convida para o grupo pequeno. Convida para comer na sua casa. Ninguém recusa uma boquinha de graça. É café com propósito. É uma pizza ungida, né? Negócio com azeite. Né? Vamos lá, vamos usar a criatividade. Deus deu inteligência para a gente usar. Meus irmãos, a gente tem que ter intenção, eu vou alcançar, porque senão a gente vai ficar no trabalho jogando conversa fora e não vai chegar em lugar nenhum. Ou discutindo religião, quem está certo, quem está errado. Ou pior, discutindo política, está todo mundo errado, né? Que rouba aqui, ladrão no Brasil é ambidestro, né? Direita, esquerda, todo mundo. Então, vamos ter intenção, vamos ter estratégia. O PGM é uma excelente ferramenta para isso. O pequeno grupo, muita gente não viria a uma igreja, mas ele vai a um grupo estudar a Bíblia. Você nem precisa enganar ele e falar que só vai comer lá, né? Apesar que boa parte é comida, né? Mas é bênção, né? Vá para o meio do pequeno grupo, né? Tem estratégia, tem intenção. Olha o versículo 39, é o último princípio. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho da mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. A sua experiência é mais impactante do que o seu conhecimento. E esse é um princípio que eu tenho levado para a minha vida, porque eu gosto muito de estudar teologia e tudo, eu sou apaixonado. Mas o que impacta vidas e transforma pessoas muitas vezes é o que Deus fez por mim e por você. E não quantos versículos você conhece a cultura, né, língua original, comentaristas. Não. O que Jesus fez na sua vida. A teologia daquela mulher era a seguinte: olha, tem um camarada lá que falou que eu tenho feito, eu acho que ele é o Messias. Ah, é? Vamos ver então. A experiência dela impactou, Jesus impactou a vida dela, ela impactou a vida de toda uma cidade. Nós precisamos dessa ousadia, dessa coragem, de não querer sair pregando. Vamos fazer mais do que pregar, vamos testemunhar. Vamos
ver o que Deus fez na minha vida, na minha história, eu vou compartilhar aquilo que Deus mudou na minha família, salvou meu casamento, Ele transformou meu filho, eu estava nas trevas, agora eu estou na luz, agora eu tenho alegria que não depende das circunstâncias, agora eu tenho consolo em meio às dificuldades. Jesus tem a oferecer aquilo que o mundo não tem para oferecer. A igreja não está aqui para disputar entretenimento, não está aqui para fazer melhor algo que o mundo faz. Nós estamos aqui para oferecer o que o mundo não tem como oferecer. Fale mais de suas experiências com Deus e menos de como você está certo. Fale mais de suas experiências do que de como você tem razão. Fale das transformações em sua vida e creia de coração que Deus pode realizar na vida dos outros. Lembre-se, a salvação começa e termina em Deus, e é tudo pela fé. Nenhum caso é fácil demais e nem difícil demais, porque toda salvação é um milagre. O impacto não depende do meu conhecimento, mas do meu relacionamento. É a minha vida com Deus que vai impactar essas pessoas. Jesus, com intenção e empatia, impactou uma improvável que marcou toda uma cidade. Quem sabe aqui, eu ou você, podemos ser mais o professor da EBD, mais um anônimo que alcança uma vida que está rejeitada. Ainda essa vida pode causar um impacto que muitas vezes nós nem sequer imaginamos. Mas nós precisamos compartilhar, nós precisamos ter empatia, nós precisamos compartilhar do nosso relacionamento com Cristo. É isso que vai causar encontros extraordinários na minha e na sua vida. Vamos fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus fantástico. Deus, eu quero pedir para a Tua graça, a Tua bondade, que o Senhor nos ajude com sabedoria, para que amemos as pessoas, mesmo aquelas que são rejeitadas, que são marginalizadas pela nossa sociedade, quanto outras que estão próximos de nós e são pessoas que muitas vezes são invisíveis aos nossos olhos, que o Senhor nos revele, que o Senhor tire escamas dos nossos olhos, para que tenhamos encontros extraordinários à semelhança do Mestre. E que assim como um dia nos encontramos com Cristo e Ele transformou a nossa vida, possamos, Senhor, a semelhança não de Nicodemos, um líder religioso, mas a semelhança da samaritana, uma mulher rejeitada que teve um encontro verdadeiro com Cristo.